Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, depois de 6 meses, né? Desde a morte do meu filho, foi a última vez que eu fiz um vídeo e realmente eu não estava tendo, vamos dizer assim, inspiração para fazer vídeo, enfim, mas estamos retomando aqui e tentando compartilhar aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações, né? A Bíblia fala em 2 Samuel, capítulo 11, no verso 2, que Israel procura uma aliança com os amonitas, lembrando que os amonitas, eles eram meio parentes do povo de Israel, fruto do incesto, né, das filhas de Ló, né, que gerou dois povos, os moabitas e os amonitas. E eles disseram que fariam uma aliança com Israel com uma condição: que se vazasse, se furasse os olhos direitos de todos os homens de Israel, trazendo assim primeiramente vergonha, né? E segundo, porque o olho direito era o olho que era usado para poder justamente acertar o alvo, né? Porque quando se puxava a flecha, se mirava com o olho direito para poder acertar o alvo. Então, a reflexão que eu faço sobre essa questão é que muitas vezes a gente pode estar se envolvendo e se aliançando com pessoas que querem nos mutilar na nossa capacidade de sermos quem realmente nós somos, para que a gente possa também ter a infelicidade, né? Ou vamos dizer assim, perder a capacidade de acertar o alvo. Lembrando que quando a Bíblia fala sobre pecado, ela está falando justamente sobre errar o alvo, né? O termo grego é justamente falando sobre isso, errar o alvo. Então, quando é que eu erro o alvo? É quando eu desobedeço a Deus. Então, por isso que a Bíblia fala, e sempre vai mostrar isso, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, tem uma rota, tem um alvo, tem um objetivo. Então, muitas vezes nós temos que começar a prestar atenção se as pessoas, elas não querem muitas vezes se aliançar conosco, mas nos mutilando na nossa capacidade daquilo que nós somos, tirando as nossas armas, tirando as nossas condições de prosperar, de acertar, de fazer o que tem que ser feito, e assim também nos incapacitando, nos impossibilitando de nos defendermos, de muitas vezes até lutarmos da forma correta dentro de alguns contextos que nós vamos nos inserindo, porque se eu vazo o olho, no caso aqui, eles vazassem os olhos direitos de todo o povo, e o povo aceitasse, porque eles não aceitaram, eles estariam incapacitados de lutar. Eles estariam incapacitados até mesmo de, eventualmente, os próprios amonitas se levantando contra eles, eles terem essa dificuldade. E veja, se você for também ao mesmo tempo prestar atenção na sua visão, né, perdendo um dos olhos, você vai perceber que a sua capacidade de locomoção, de visão periférica, essas coisas todas, também ficarão limitadas. Então, muitas vezes, o inimigo ele vai gerar situações, trazendo pessoas que aparentemente estão do nosso lado, mas que querem nos invalidar naquilo que nós somos. Então, nós precisamos rejeitar esse tipo de coisa, nós precisamos realmente nos condicionar a Deus e nos mantermos íntegros, porque se eu faço isso, eu vou me incapacitar e vou me mutilar e não vou ter a integridade daquilo que Deus realmente projetou para a minha vida. Então, comece a prestar atenção. E assim, amigo, ele realmente fica feliz com as suas conquistas. Amigo não é aquele que está simplesmente nas horas ruins, mas é aquele que também se alegra com as suas horas boas. É aquele que consegue enxergar a sua alegria e ficar feliz com a sua alegria. Por isso que a Bíblia fala assim: chorai com os que choram, mas alegrai com os que se alegram. Então, se nós estamos numa relação, numa condição
numa aliança em que aquela pessoa ou aquelas pessoas, elas querem nos invalidar para que possam se manter presente conosco, então de fato essas alianças elas não podem continuar existindo. Ou nós temos que nos posicionarmos e nos colocarmos da forma correta. Quer dizer, não, peraí, eu não posso perder a minha capacidade de visão, a minha capacidade de lutar, a minha capacidade de se locomover para poder justamente simplesmente ter uma aliança com você ou simplesmente te agradar. Até porque na condição final a nossa dependência tem que estar em Deus, tem que estar no Senhor. Se para se aliançar comigo ou andar comigo você precisa me invalidar de alguma forma, então eu tenho que realmente me voltar para Deus, orar, abençoar essa pessoa, mas depender única e exclusivamente de Deus. Então, mantenha a sua integridade, mantenha a visão e faça o que a Bíblia diz. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mas para isso, você tem que manter a sua visão. E veja, visão na Bíblia não é o que eu enxergo, mas é o que eu ouço. Há uma diferença muito grande em relação a isso daí. Porque a palavra de Deus diz que o meu justo não andará por vista, mas ele viverá pela fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, muitas vezes, nós somos invalidados naquilo que nós ouvimos, naquilo que é dito para nós, né? E aí nós vamos perdendo a visão, nós vamos nos desfocando daquilo que Deus tem para nós. Portanto, se eu quero acertar o alvo, eu preciso obedecer a palavra, eu preciso andar na palavra, eu preciso depender de Deus e viver por sua palavra. E assim, eu não vou perder a visão e automaticamente eu não vou errar o alvo. Tá bom? Pense nisso. Deus abençoe você.